Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live sobre os livros das crônicas dos reis de Judá e de Israel. Veja bem, os dois livros das crônicas, eles estão agrupados juntos no Antigo Testamento, são dois livros do Antigo Testamento, classificados pelos biblistas dentro do grupo dos chamados livros históricos, não é? Que são os livros de Josué, os livros de Juízes, os livros de Samuel, os livros dos reis, crônicas, Tobias, Baruque e outros. Mali e Getro, boa noite. Muito bem, esses livros históricos também são chamados de história deuteronômica. Na Bíblia em hebraico, no Antigo Testamento em hebraico, esses dois livros têm um nome muito curioso, eles são chamados de Divrei Hayamim, que significa em hebraico o assunto dos dias. Eles estão presentes na Bíblia em hebraico, aquele Antigo Testamento, aquele texto que os judeus consideram como sagrados, com o nome de Assunto dos Dias. Eu já comentei aqui com vocês, mas é sempre bom lembrar, que por volta do século II a.C., todos os livros sagrados em hebraico, ou dos judeus, aquilo que compunha a chamada Bíblia em hebraico, ou Bíblia do Antigo Testamento, ou aqueles escritos sagrados dos judeus, foram traduzidos para o grego. Foram traduzidos para o grego numa biblioteca em Alexandria, por um grupo, sugere-se, um grupo de 70 sábios, e por isso essa versão do Antigo Testamento em hebraico passou a ser chamada de Septuaginta. Isso aconteceu entre os séculos III, II e uma parte do século I. O Antigo Testamento, ele é praticamente todo escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico e algumas poucas partes em grego. Como o Estado de Israel, o povo de Israel, sofreu sucessivas invasões por povos em diversas épocas, a partir do século VIII, VII, VI, o que acontece? O hebraico passou a ser uma língua de difícil domínio. Poucas pessoas dominavam o hebraico. Então, o aramaico passou a ser uma língua mais do dia a dia, a partir de um determinado momento, e por volta do século III e II, com o domínio da Macedônia, de Alexandre, e posteriormente com o domínio do Império Seleucida, naquela região da Síria e de Israel, da Palestina, o que aconteceu? O grego se tornou o idioma mais popular. Então, como o grego se tornou o idioma mais popular e o hebraico estava em desuso, limitado apenas àquela classe mais intelectualizada, especificamente os sacerdotes, as pessoas do templo, um grupo de sábios judeus na cidade de Alexandria traduziu os livros sagrados do judaísmo, o que nós chamamos de Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego. Aquilo que já era em grego, obviamente, continuou grego. Mas o que houve? Houve uma versão grega do chamado Antigo Testamento. Essa versão grega do Antigo Testamento recebeu o nome de Septuaginta. E aí, na Septuaginta, esses livros de 1ª e 2ª Crônicas, que em hebraico era chamado de Divrei Hayamim,
que é o assunto dos dias, eles passaram a ser chamados, na tradução da Septuaginta, dos 70, de paralipômenos. Paralipômenos, que seria duas palavras gregas que significa mais ou menos coisas de lado, coisas deixadas de lado, coisas acessórias, não é? Coisas, eu diria, né? Coisas deixadas de lado. E esse livro, ou esses livros, passaram a ser chamados de paralipômenos, não é? Paralipômenos 2. E assim foi a partir do século II. Por volta do século IV da nossa era, já com a Igreja Católica estabelecida, eu já comentei isso aqui várias vezes, o que aconteceu? No século IV, o hebraico, o aramaico, já estavam ainda em maior desuso. Um número muito menor de pessoas falavam hebraico e aramaico. O Antigo Testamento tinha a sua versão grega produzida no século II a.C., a Septuaginta. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então, no século IV, quando todos os livros que compõem a Bíblia já estavam reunidos e todos em grego, o Papa Damaso I, ali por volta do ano 380, o Papa Damaso I percebeu que o grego também estava em desuso. Olha que interessante, o grego também estava em desuso. E se o grego estava em desuso e o latim estava crescendo como língua corrente, corria-se o risco da Bíblia perder a sua utilidade do ponto de vista de leitura, porque cada vez menos pessoas poderiam ler a Bíblia, né? Sejam os textos originais dos judeus, em hebraico e aramaico, com pouquíssimo grego, sejam os textos da Septuaginta, que era o texto do Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, o Papa Damaso I, por volta do ano 380, chamou um intelectual de sua época, um presbítero, um padre, um grande conhecedor de idiomas, que era Jerônimo de Estridão, que mais tarde foi canonizado como São Jerônimo, e o Papa pediu a São Jerônimo que traduzisse os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para o latim. Então, São Jerônimo tomou os textos dos judeus, em hebraico e aramaico, e um pouco em grego, pegou a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, tomou os 27 livros do Novo Testamento em grego, isto é, ele fez todo esse apanhado, e verteu tudo isso para o latim. Colocou tudo isso no latim, que era a língua que estava se colocando como a língua universal, como a língua falada em todos os cantos. Me permita aqui um minuto. E aí, São Jerônimo produziu essa obra aqui. A Bíblia Vulgata. O que é essa Bíblia Vulgata? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento traduzidos para o latim. Como o latim era a língua corrente do Império Romano, e ele já era uma língua mais falada que o grego, essa era a forma de manter íntegra as Sagradas Escrituras. Essa é uma obra que nós devemos à perspicácia do Papa Damaso I e ainda, Isabela, boa noite, Guilherme, boa noite, e ainda a genialidade intelectual, Pedro, boa noite, a genialidade intelectual e linguística de São Jerônimo. Né? E com isso, o texto bíblico do Antigo Testamento e o texto bíblico do Novo Testamento, traduzidos para o latim por São Jerônimo por volta do ano 380, na forma da Bíblia que ele chamou de Vulgata Latina, né, pôde assim ser preservado. E essa Bíblia Vulgata, ou Bíblia de São Jerônimo, é a base de todas as traduções católicas desde o final do século IV. Aliás, nós estamos agora em setembro, não é? Rodrigo, boa noite. Hoje é 3 de setembro. Setembro é tradicionalmente conhecido pelos católicos como o mês da Bíblia. Isto porque no dia 30 de setembro a igreja celebra a memória de São Jerônimo.
Juliana, boa noite. Então, como a memória de São Jerônimo é comemorada no dia 30 de setembro, e a obra de São Jerônimo, a grande obra de São Jerônimo, é a tradução dos textos do Antigo Testamento em hebraico e aramaico e do Novo Testamento em grego para o latim, formando a Bíblia Vulgata, então o mês de setembro passou a ser o mês da Bíblia para nós católicos. Pois bem, o que isso tem a ver com o livro das Crônicas? Como eu disse, o livro das Crônicas, que no original em hebraico era chamado de Divrei Hayamim, que significa assunto dos dias, e na tradução dos 70, na tradução da Septuaginta, no século II a.C., o assunto dos dias, ou Divrei Hayamim, foi traduzido por paralipômenos, que é coisas deixadas de lado. Quando São Jerônimo fez a tradução para o latim, São Jerônimo tentou se aproximar do texto original em hebraico. Então, o Divrei Hayamim, assunto dos dias, ele traduziu como crônicas. Porque na literatura, o que são as crônicas? As crônicas, o estilo da crônica na literatura, é uma narrativa de coisas do dia a dia, de assuntos do dia a dia, com uma leve linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem mais humorística, mais informal, não é? Mais do dia a dia. Então, olha que genialidade é do Jerônimo, né? Divrei Hayamim é como os judeus chamavam o livro das crônicas, assunto dos dias. Ele chamou de crônicas. Crônicas, como se fossem crônicas do dia a dia. Né? O São Jerônimo era realmente fantástico. Então, essa é a ideia, vamos dizer assim, do nome do livro. Né? Gabriel Pires, boa noite. Rafael, boa noite. Pois bem, e qual é o tratado das crônicas? De que ele se ocupa? O livro das crônicas, os dois livros das crônicas, eles têm uma curiosidade. Eles são um resumo da história da humanidade. Essa é a ideia. Um resumo da história da humanidade, de Adão até o fim do cativeiro de Judá na Babilônia. Ou seja, é como se fosse uma síntese da história da humanidade, desde Adão até aqueles dias. Com outras palavras, se você fosse escrever o livro das crônicas hoje, você faria então um grande resumo de Adão até o ano 2022. Então, esse livro das crônicas, ele é escrito ali por volta do ano 540, não é? 550, 530, mais ou menos um pouco depois da metade do século VI a.C. Então, ele é um grande resumo desde Adão até aqueles dias, que é a saída do povo de Judá do cativeiro babilônico, quando assume a liderança do grande império que nascia naquele momento, a figura de Ciro. Quando Ciro toma o mundo, toma o império babilônico, destrói a Babilônia e passa a dominar o mundo, impondo a cultura persa e o modo de ser persa em todo o mundo. Então, Ciro vai promover uma repatriação dos judeus que estavam escravizados na Babilônia, na antiga Babilônia, que ele agora domina e passa a ser parte do Império Persa. Ciro vai financiar a reconstrução de Jerusalém, né? Então, o livro das crônicas, escrito nessa época, ele narra, de uma forma resumida, toda a história da humanidade até então. Por isso, ele era chamado pelos judeus, né, originalmente, de assunto dos dias, isto é, a história do dia a dia. E São Jerônimo chamou de crônicas, como se fosse uma grande crônica da história da humanidade, certo? Então, é interessante quando você pega o livro das crônicas, porque quando você pega o primeiro livro das crônicas, o capítulo 1 até o capítulo 9, o que vai ter lá? Qual é o conteúdo desse capítulo? Vai ser, inicialmente, toda a genealogia, os nomes das pessoas mais importantes
desde Adão até o estabelecimento do reino de Davi. Né? Ou seja, Rafael Neves, boa noite. O autor do livro das Crônicas queria mostrar que Deus criou o mundo, Deus chamou Noé, Deus reinaugurou o mundo com Noé, posteriormente Deus chamou Abraão, de Abraão Deus fez uma grande família, essa família mais tarde vai se tornar escrava no Egito, mas vem Moisés e liberta o povo do Egito, depois esse povo vem sob a liderança de Moisés e mais tarde sob a liderança de Josué, se estabelece na terra de Canaã. Na sequência, esse povo se organiza com os juízes, depois eles se organizam com a monarquia sob a liderança de Saul, mas Saul é um reino que ainda titubeia e logo depois, Carlos Marques, boa noite, esse povo se reúne numa monarquia mais sólida, mais concreta, sob a liderança de Davi. Então, os primeiros 9 capítulos do primeiro livro das Crônicas, ele trata do mundo, desde a criação do mundo até Davi, até o início do reinado de Davi. Então, o que ele quer mostrar? O livro das Crônicas, ele quer mostrar a história resumida da humanidade. Posteriormente, nós temos o capítulo 11 ao capítulo 29 do livro das Crônicas, e aí você vê que é um grupo maior, são 18 capítulos, onde ele vai tratar essencialmente do reinado de Davi. Essencialmente do reinado de Davi. Então, você percebe aí que existe uma coisa curiosa na forma de escrever o livro das Crônicas. Ele é um livro de 29 capítulos, em que os 9, 10 primeiros capítulos, né? Os 9 ou 10 primeiros capítulos tratam da história da humanidade até Davi, e a partir do 11 até o 29, ou seja, 2/3 do livro, vai tratar especificamente do reinado de Davi. Então, ele é um livro que quer mostrar para os seus leitores, mostrar para o seu público. Francimélia, boa noite. A Aliança Davídica, ele é um livro da Aliança Davídica. Ele quer mostrar, Deus criou o ser humano, Deus criou a humanidade, Deus entrou na história humana, constituiu um povo, que é o povo de Israel, e o auge desse povo é a Aliança Davídica, é o rei Davi, não é? Então o que nós temos aqui? A longa sessão que o livro das Crônicas dedica a Davi vai dos capítulos 11 ao 29, ou seja, 2/3 do livro é o reinado, é a vivência de Davi como rei em Israel. Então o livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas é a história da humanidade desde Adão até a morte de Davi. É preciso entender que historicamente Davi é uma figura muito importante em Israel, porque o reino de Israel, o povo de Israel atinge o ápice como civilização, como país, como potência militar, sob a liderança de Davi. E é isso que o livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, quer mostrar. Bom, depois disso nós temos um segundo livro das Crônicas. Perilo Teixeira, meu caro amigo, meu professor, boa noite. Depois disso nós teremos o segundo livro das Crônicas. O segundo livro das Crônicas tem nos 9 primeiros capítulos a história do reinado de Salomão, filho de Davi, que dá sequência naquele povo de Israel ali a partir do ano 950 a.C. E ali um dos elementos principais desses 9 primeiros capítulos que narra a história de Salomão é a construção do famoso Templo de Israel, né? O Templo de Salomão. É preciso entender aqui o seguinte, que a espiritualidade judaica, a religiosidade judaica era uma religiosidade do templo. Na concepção judaica, na concepção do povo de Israel, Deus escolheu aquele povo como um povo especial para ser uma espécie de embaixador de Deus frente aos outros povos. É como se o povo de Israel fossem os representantes de Deus no meio da humanidade. É essa a concepção. E dentro desse povo, Deus escolhe a cidade de Jerusalém como a cidade de sua moradia.
e especificamente o templo, onde ele vai falar com o povo de Israel e, consequentemente, com o resto do mundo, né? Por isso a importância que o segundo livro das Crônicas vai falar nos 9 primeiros capítulos do templo construído por Salomão, onde Deus vai se manifestar, onde vai estar toda a centralidade da espiritualidade, da religiosidade judaica, da religiosidade de Israel. E depois disso, nós teremos a segunda parte do segundo livro das Crônicas, que é o capítulo 10 ao capítulo 36, que se segue, que são aqueles reis que sucederam Salomão, não é? Que sucederam Salomão. E aí nós teremos o cisma, porque a gente sabe que nós já lemos o primeiro e segundo livro de Reis. Nós sabemos que depois de Salomão, o seu filho, o Roboão, é um sujeito muito desastrado como governante e ele não consegue manter a unidade nacional. Então ocorre um cisma, uma divisão, o país se divide em dois. É um cisma de natureza religiosa e também de natureza política. É religiosa porque o Estado do Norte, o povo do Norte, que se separa do povo do Sul, perde o acesso ao templo. E perdendo o acesso ao templo, eles perdem a espiritualidade. E o povo do Sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, passam, ou de certa forma, ficam com acesso ao templo e, consequentemente, mantêm uma certa espiritualidade ainda judaica propriamente. Celso, boa noite. O que acontece? Ficam então esses dois países, o antigo Estado de Israel, aquela grande potência erguida por Davi e por Salomão, se divide em dois reinos, Reino do Norte com o nome de Israel, com a capital em Samaria, e o Reino do Sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém, ainda em torno do templo. Isso é lá pelo ano, isso vai se consolidar ali pelo ano 800, mais ou menos, 950, 900, 850. O que vai acontecer? Como o povo do norte, eles vão, de certa forma, eles vão se perder sobre o aspecto espiritual e religioso, porque estão longe do templo, o povo do norte vai se distanciar do Deus de Israel. O povo do norte vai se distanciar da espiritualidade judaica. E nesse momento está nascendo, um pouco mais a leste daquela região de Israel, uma grande potência, que são os assírios. Os assírios já são uma grande potência e eles invadem o Reino do Norte, e ocupa todo o Reino do Norte e praticamente extingue essa parcela de Israel que se separou do Sul. Então, o chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte, isso aí tem um ano específico, né? O pessoal data em 721. Por volta do ano 721, eles são, antes de Cristo, eles são invadidos pela Assíria e a Assíria praticamente dizima o Reino do Norte, não é? Aí eles perdem a identidade nacional. André Lopes, boa noite. Eles perdem a identidade cultural, eles perdem a identidade religiosa, né? Então, a região norte de Israel, chamado Reino de Israel, vai se perder por volta do século VIII a.C. Essas histórias estarão aqui na segunda parte do livro das Crônicas, a partir do capítulo 10 até o 36. E o Reino do Sul, o Reino de Judá? Davi era da tribo de Judá. O Reino de Judá, apesar das ameaças do Egito, que vinha do sudoeste, não é? E das ameaças da Assíria, que já tinha tomado o Reino do Norte e vinha pelo norte, o Reino do Sul, de alguma forma, conseguiu sobreviver. A trancos e barrancos, conseguiu sobreviver por um bom tempo, não é? E ainda em torno do templo, ainda com a religiosidade preservada. E existe,
obviamente, a chamada aliança, ou existia a chamada aliança davídica. A aliança davídica, Frei Felipe, boa noite. A aliança davídica era a promessa que Deus tinha feito a Davi de que sempre existiria no reino, no trono de Israel, no trono de Jerusalém, um descendente de Davi. Então esse reino do norte, de certa forma, ele se preservou. No entanto, no século VII, 630, 650, por aí, surge um novo império na região do Eufrates, da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né? Que era a Babilônia. A Babilônia de um grande rei, um grande sujeito chamado Nabucodonosor. A Babilônia suplanta o reino da Assíria, se torna o grande império da antiguidade e vem até o reino de Judá, que era o que tinha sobrado de Israel, e domina por completo o reino de Judá. Domina, e essa dominação é muito interessante. Eles dominam, eles destroem o templo, que era o elemento central da presença de Deus. Depois disso, eles destroem as muralhas. Uma cidade sem muralhas é uma cidade fragilizada. E o que eles fazem? A elite judaica, as pessoas alfabetizadas, as pessoas intelectualizadas, os grupos de elite, são levados para a Babilônia. E uma parte da população também é levada para a Babilônia como escravos. E esse cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos. A Jerusalém vai sofrer 2 grandes invasões e 2 grandes deportações. E isso vai durar mais ou menos 70 anos de cativeiro. Os que ficaram no território de Judá, na região de Jerusalém, vão passar por um perrengue enorme durante esses 70 anos. Vão passar fome, vão passar privações, porque estão dominados por um reino estrangeiro, não tem um governo local, né? Então o povo pobre vai sofrer muito. Uma classe mais privilegiada vai ser levada para o cativeiro babilônico e lá permanecerá por 70 anos. O tempo passa. Célia Arruda, boa noite. O tempo passa e por volta do ano 538, né? Exato, é mais ou menos esse ano, surge um novo guerreiro, não é? Porque depois da região, ou daquela região da Mesopotâmia ali, vizinha àquela região da Mesopotâmia, tinham 2 reinos lá, os medos e os persas, que viviam uma espécie de união real, assim, muito instável. E lá surge um camarada chamado Ciro, o Grande. O Ciro era de uma família persa que tentava uma vida harmônica com os medos, mas viviam as turras. E o Ciro consegue suplantar, dominar os medos, fazer dos medos e dos persas um grande império. E ele vem e invade a Babilônia. Domina a Babilônia e se torna o grande reino da antiguidade. Aí você, nessa sequência de grandes reinos da antiguidade, a Pérsia é o terceiro, né? Porque teve a Síria foi derrotada e substituída pela Babilônia, e a Babilônia é derrotada e substituída pela Pérsia de Ciro. Mary, boa noite. E o Ciro era um camarada muitíssimo avançado para aquela figura do século VI, V antes de Cristo. Ciro tinha uma concepção de dominação bem mais leve, eu diria assim, bem mais amena, bem mais civilizada que a Babilônia. E a Babilônia, por sua vez, era bem mais civilizada que a Assíria. Eu explico. A Assíria, que destrói o reino do norte, a Assíria mata todo mundo. Eles eram famosos pela maldade, pela crueldade. Eles não dominavam e nem escravizavam um povo
diferente. Eles entravam num país, no outro reino, e eles simplesmente matavam todo mundo. Era uma guerra de massacre. A Babilônia já era uma dominação mais amena. Eles apenas escravizavam, matavam um bocado e escravizavam. O Ciro não. O Ciro já era um globalista no século V, VI a.C. Ciro, obviamente, era um conquistador, obviamente era um sujeito que imperou pelo mundo todo, mas Ciro o Grande, ele não fazia uma guerra de dominação cultural ou de destruição de civilizações. O Ciro fazia uma dominação econômica e política. Então, os povos conquistados pela Pérsia tinham o direito de manter a sua cultura, a sua religiosidade e um certo grau de autonomia, desde que reconhecessem Ciro como o grande senhor de toda a terra e desde que lhe pagassem tributos. Então, o Ciro, ele dominou todo mundo de sua época, mas ele estava bem longe daquela dominação opressora no sentido de destruir ou de escravizar os povos. Ele queria uma dominação econômica e política. Ele queria ser reconhecido como o grande. E queria ser reconhecido também economicamente, né? Que os povos dominados lhe pagassem tributos. Então, Ciro domina o mundo todo de sua época. E aquele grupo, olha que interessante, aquela parte de Israel, da elite de Israel, que tinha sido levada como cativo, como escravos, pelo Nabucodonosor, pela Babilônia, 70 anos antes de Ciro, esse pessoal continuou com a vida lá na Babilônia, tiveram filhos, constituíram família, e esses filhos, esses judeus, vamos dizer assim, esses israelitas intelectuais que tiveram seus filhos na Babilônia, eles tiveram seus filhos e os seus filhos foram instruídos, não é? Então você continuava tendo na Babilônia uma elite judaica. E o Ciro se aproveitou dessa mão de obra especializada, dessa elite judaica no seu palácio, de modo que ele tinha alguns assessores, alguns empregados, alguns serviçais no seu palácio que eram judeus. Judeus com um grau de instrução, com um certo refinamento, apesar de estarem escravizados há 70 anos. Então, isso faz com que Ciro conheça a história de Israel, isso faz com que Ciro conheça a história da escravidão que aquele povo sofreu no império anterior, que é o Império Babilônico, e Ciro então se dispõe a repatriar essas pessoas que estavam agora na Pérsia. Ele os herdou como escravos, mas ele resolve repatriar essas pessoas. E ele vai tomar 2 dessas pessoas que trabalhavam com ele como os gestores, né? Os gestores principais dessa repatriação, que é a figura de Esdras e de Neemias, né? Esdras e Neemias. E Ciro vai fazer mais, ele vai financiar a reconstrução do templo e vai financiar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Luana, boa noite, Luana, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Então, o Ciro, ele acaba sendo, na nossa visão espiritual, na nossa visão católica e também na visão dos judeus, um instrumento de Deus, de uma tentativa de reconstruir o reino de Israel, de reconstruir o reino de Israel. Aqueles israelitas que foram escravizados, Ronaldo, boa noite, aqueles israelitas que foram escravizados pelo Nabucodonosor na Babilônia, que foram enviados para lá 70 anos antes de Ciro, os que permaneceram fiéis a Deus, são repatriados por Ciro. É o que no Antigo Testamento se chama de teologia do resto.
né? O resto do povo de Israel. Então, coloque-se historicamente nesse contexto. É nesse ponto que eu quero chegar com você, para a gente entender por que foi escrito o livro das Crônicas. É importante esse raciocínio agora. Veja só, imagine que você fosse um judeu, um israelita, os seus avós foram escravizados, dominados por Nabucodonosor e levados cativo para a Babilônia. Você então nasce na Babilônia como cativo, porque os seus pais estavam cativos, os seus avós foram cativos. Ou então você é um judeu que não foi levado para a Babilônia, mas você ficou no território de Judá, passando fome, passando privação, com Jerusalém destruída, sem o templo e sem os muros. Ou seja, ou você é um remanescente da dominação que está numa situação de miséria, ou você não está na miséria, mas você está escravizado na terra estrangeira e você está sendo repatriado. É para esse público que se escreve o livro das Crônicas. É para esse público que o autor do livro das Crônicas elabora essa obra. E o que é o livro das Crônicas? Eu disse no início, é a história da humanidade sob a ótica do povo judeu. Não é? Deus criando toda a humanidade, Deus escolhendo Abraão, constituindo aquele povo, a história daquele povo, até esse momento em que Ciro institui o grande império persa, destrói a Babilônia e repatria o povo. Então, Isaac, meu professor, grande maestro, então o livro das Crônicas, ele é um livro que é escrito para restaurar a memória histórica e religiosa daquele povo de Israel que estava sendo dominado há 70 anos pela Babilônia. Então, quando esse povo é repatriado por Ciro, depois de 70 anos de escravidão, você perde a sua identidade, você perde a sua noção de cultura, você perde a sua música, aproveitando o Isaac aí, você perde a sua religiosidade, você perde a sua história, você perde a sua esperança. Então é preciso reconstruir a cultura judaica, é preciso reconstruir o povo de Israel. E como é que você faz isso? Por uma grande narrativa da história do seu povo, por uma grande narrativa da história do seu povo. E aí, você vai ver uma coisa, o autor do livro das Crônicas foi muito maroto. Você vai até rir com o que eu vou te contar agora. Ele contou só a parte boa da história. Ele não contou os grandes erros da história. Olha que interessante. Ele não contou os grandes pecados, os grandes enganos que o povo de Israel cometeu ao longo do tempo. Não, ele contou só a parte boa. Ele omitiu os problemas, ele omitiu a parte ruim da história. Por má fé? Não, porque ele queria criar... Gabriel Abad, tudo bem, meu amigo? Porque o autor do livro das Crônicas queria criar uma euforia nacional. Ele queria recriar um sentimento de país, ele queria recriar um sentimento de que aquele povo que estava voltando do cativeiro babilônico, é como se ele estivesse falando para o povo, olha, vocês têm uma história bonita, vocês têm uma cultura, vocês têm uma religião, vocês têm um conteúdo de valores que precisam ser conhecido e precisa ser preservado. E eu estou lhe contando essa história. Então, o primeiro e segundo livro das Crônicas, ele é a história da humanidade até aquele momento do início do reinado de Ciro e a libertação do povo, a repatriação do povo, para que as pessoas pudessem reler a sua história e se sentir novamente descendentes de Abraão, se sentir novamente povo de Deus e ser reconstruído como nação. É essa a ideia, essa é a grande mensagem do livro das Crônicas. Né? Ele foi feito então para que o remanescente do cativeiro babilônico pudesse se orgulhar de sua história pretérita,
pudesse se orgulhar de sua cultura, de sua religião, daqueles grandes homens do passado, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão. Então, ele é essa grande epopeia histórica para tentar reconstruir o povo e a própria nação de Israel. Essa é a finalidade do livro das Crônicas. Né? A finalidade do livro foi essa. Agora, para nós, aqui, qual é a grande vantagem dele? É o relato histórico, não é? É o relato histórico dele, é perfeitíssimo. Sobretudo o período de Davi, Salomão e dos reis que se seguiram a Salomão, né? Que é de 900 até 400, né? Ele é mais ou menos do ano 400. Então são aqueles 500, 600 anos ali de história de Israel. Né? Ele conta a história toda resumida e depois ele faz um apanhado desses 500, 600 anos. Né? É interessante você pensar o seguinte, isso era uma coisa que eu pensava na adolescência, quando eu lia muito a Bíblia, quando eu era adolescente, e eu li os livros, os primeiro e segundo livros dos reis, Marlon Tomazetti, sou seu discípulo. Eu lia o primeiro e segundo livro dos reis, e depois eu lia o primeiro e segundo livro das crônicas. E aí, o que eu olhava? Eles têm o mesmo objeto. O primeiro e segundo livro dos reis é a história de Israel, de Saul, Davi, Salomão e todos os reis até o cativeiro babilônico. Aí eu li o livro das crônicas e eu vi a mesma história. Então, por que existem duas histórias contadas em livros diferentes? Reis e crônicas. Veja só, aí tem uma questão de estilo literário. O primeiro e segundo livro dos reis é a história geral de Israel nesse período. E o primeiro e segundo livro das crônicas é essa história, mas ele foi escrito depois do cativeiro. Por isso que ele só tem a parte bonita da história. Enquanto no livro dos reis o autor conta as coisas boas e as coisas ruins que Davi, Salomão e todos os reis que lhe seguiram fizeram, veja bem, primeiro e segundo livro dos reis conta a parte bonita, os grandes feitos e os grandes erros de todos os reis de Israel. Quando você chega no livro das crônicas, ele conta praticamente só as coisas boas. Não é que o seu autor tenha tido a intenção de enganar ou ludibriar ninguém. Como eu disse, é um momento histórico. Como os livros das crônicas são escritos após o cativeiro babilônico e o povo está tentando se reconstruir como Estado, se reconstruir como cultura, então a história é só a história boa. Eles só precisam saber daquilo que é bonito, daquilo que é bom, daquilo que foi honrado na sua história, no seu passado e etc. É essa a ideia. Então, essa é a grande história do primeiro e do segundo livro das crônicas. Tá certo? Eu espero que você tenha compreendido, né, o porquê desses dois livros, o porquê dessa forma de se escrever, contando apenas os aspectos bonitos, os aspectos satisfatórios e os grandes acertos da história, com a omissão da parte que foi negativa, né, dado o contexto histórico em que eles foram escritos. Para nós fica o relato histórico propriamente mesmo, né, a segurança do relato histórico, porque é um livro que foi escrito muito proximamente de quando os fatos aconteceram, né? Os livros das crônicas são ali da fase do ano 400, mais ou menos. É verdade que essa reconstrução de Israel, já indo aqui para o final, ela não vai durar muito, porque algum tempo depois, Ciro vai ser substituído por Dario, depois virão Xerxes, Ataxerxes, né? Teremos algumas sucessões ali no Império Persa, e lá pela metade do século IV, Alexandre o Grande vai dominar o mundo todo, né? E vai novamente dominar a região de Israel, não é? O reino de Judá. E na sequência, depois de Alexandre e do Império Seleucida, virão os
romanos, né? Mas de qualquer forma, mesmo aí, qual a importância disso? É que esse grupo, talvez até muito em função do livro das Crônicas, esse ressurgimento do pequeno reino de Judá, mesmo com a invasão de Alexandre, mesmo com o processo de helenização que foi feito em cima deles, né, de imposição da cultura grega, mesmo com a dominação romana depois, eles ainda manterão uma certa identidade cultural, né? Eles ainda preservarão aquela sensação de que somos descendentes de Abraão, somos o povo escolhido. Porque aí no início do Império Romano, dentro desse reino de Judá, dentro da tribo de Judá, que vamos ter um casal, né, descendentes de Davi, José e Maria, né? E em Maria, Deus vai se encarnar, Deus vai se tornar o homem e vai completar, vamos dizer assim, né, o processo de revelação, fazendo-se homem. Então, era importante que o povo de Israel se mantivesse mais ou menos íntegro, do ponto de vista de descendência, de consanguinidade, de cultura e de religião, não é? Para que no momento oportuno Deus pudesse escolher uma mulher, como de fato escolheu, e se encarnasse no seio dessa mulher para se fazer homem. Então o livro das Crônicas, de certa forma, ele tem essa grande importância, porque ele faz uma espécie de reavivamento cultural e religioso do povo de Israel, depois de depois de uma dominação muito intensa, para que eles possam se preservar e para que no final o processo de revelação com a encarnação possa acontecer como de fato aconteceu. Enfim, é isso. É isso que eu queria trazer para vocês, um breve resumo, um breve apanhado, um breve comentário sobre o livro das Crônicas, né? Essa semana nós continuaremos lendo o segundo livro das Crônicas, não é? Já na parte, leremos até amanhã a parte de Salomão e depois nós iremos para a parte dos reis seguintes, tá certo? Então é isso, gente, um grande abraço, obrigado por ficarem até aqui comigo. Eu vou fazer a edição da outra filmagem e vou disponibilizar no nosso canal no YouTube, Grupo Santo Anselmo, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos pensar aí num tema para a nossa live do próximo sábado. Talvez alguma coisa sobre a Bíblia, né, do ponto de vista de sua formação, graças à semana, graças ao tempo de... Opa, voltamos! Vamos pensar num tema de live para a próxima semana, talvez alguma coisa sobre a formação da Bíblia, já que estamos no mês de setembro, né, em homenagem ao nosso grande São Jerônimo, tá certo? Um grande abraço. Pessoal, estamos aqui todo sábado na nossa live e procure no YouTube Grupo Santo Anselmo, tá certo? Siga-nos lá, nós temos um bom material por lá. Grande abraço.